Bom dia aí, como vocês estão? Tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso capítulo sobre os estados modernos, sobre o absolutismo, nós vamos lá continuar na página 103, onde nós vamos discutir o absolutismo. Já vimos o estado moderno, como se deu essa criação, agora nós vamos discutir o absolutismo, o que era o absolutismo, né, e como se deu ele, né? O absolutismo, então, ele foi um sistema específico na Europa do século XVI e XVII. A gente estava ali, né? Não, e aí é importante ter clareza que não existia um absolutismo na África ou na China, em outros lugares que não fosse na Europa. A Europa é nesse lugar e nesse período que vai acontecer o absolutismo ali. Na África não havia absolutismo, na China, no Japão também não. Era no lugar específico da Europa nesse tempo. Então ele se deu, né, com a unificação dos estados nacionais. Então ele começa a unificar. A gente já viu na outra aula um pouco dessa unificação dos estados nacionais, né? Ou seja, a concentração e a centralização, né, de poder, de território e criação de burocracia. Então, onde havia vários reinos, feudos, todos espalhados, começa a concentrar esses territórios, concentra num só, se cria um estado em volta disso, um soberano, um rei que vai governar isso, então que vai colocar limites para isso, ele vai governar todo esse território, vai ter um exército que vai estar todos, não vão mais ser guardas privadas de cada senhorio, de cada feudo, né? Mas o absolutismo, e absolutismo vem de absoluto, único, é o rei quem governava, era o soberano quem mandava em tudo, nos três poderes, no legislativo, no judiciário e no executivo. Era ele quem governava tudo, mesmo que não havia ainda essas noções de divisão dos três poderes, mas como a gente vê hoje, não existia isso. Ele era o rei quem mandava em tudo. Mas ele tinha limite, ele não era ele mandava, ele fazia o que quer. Ele respeitava os costumes, as tradições, as articulações políticas, principalmente da burguesia nascente com dinheiro e da tradição das nobrezas, dos nobres, dos senhores que tinham poder. Então ele ia respeitando esses limites. Ele era absoluto, mas ele tinha os seus grupos de apoio para quem ele direcionava isso, né? Existia também a lógica do absolutismo. A gente sempre tem que pensar que existia a lógica de um soberano e de um rei. Sempre teria um soberano e um rei. E tinha também, né, esse rei, ele era coberto com um poder que se chamava de um caráter sacralizador. O que era? Era a questão que o rei era enviado de Deus. Ele era de uma linhagem divina. Aquela família, ele ocupa aquele lugar porque ele era o mensageiro, ele era o representante de Deus na Terra. A gente lembrando, estudando o feudalismo, o único representante de Deus na Terra era o Papa. O Papa fazia isso. Com o poder do Papa, os reis passam também a assumir a sua representatividade. Cada rei era o representante para aquele lugar. Então também porque havia uma disputa entre religião, entre o papado, que era muito forte, os estados pontifícios, que eram muito fortes. Então o rei passa a ter esse caráter também. Era a vontade de Deus. Ele estava ali, ele estava fazendo o que ele estava fazendo porque era a vontade de Deus, né? O fortalecimento do absolutismo. Então o que dá o fortalecimento do o que vai se dar, né? A imprensa, a criação da imprensa. Ele é um forte que ele vai conseguir levar as notícias, ele vai chegar as informações a lugares que demorava muito. Então ele vai fortalecer essa representação do rei. Eles vão ler nos jornais, vão saber que o rei está lá, o que o rei está decretando e falando. Então tem um reconhecimento sobre a autoridade do rei. A reforma protestante, esse conflito que eu já falei com a Igreja Católica, eles vão se apoiar na reforma protestante, né, nos protestantes. E a política das assim chamada caça às bruxas, né? Por quê? Começaram a perseguir principalmente por denúncia de mulheres que faziam bruxaria,
que atuavam contra o rei, que faziam mais gente, então começaram a caçar. Com isso, o objetivo era só caçar essas mulheres? Não, o objetivo era, essas mulheres eram simples do povo, era colocar medo, instaurar um sistema de medo e também policiar as ações, principalmente dos camponeses e das pessoas mais simples, para elas saber que havia um governo e que havia alguém controlando e elas não podiam fazer qualquer coisa, né? Então, as teorias do absolutismo, né? Como que nós vamos pegar, entender essas teorias, né? A gente vai destacar duas teorias que são muito importantes para ver e para entender o absolutismo. Que uma delas é do Thomas Hobbes e a outra é do Jacques Rousseau. Então, são dois pensadores que vão escrever, vão fazer uma teoria, criar uma teoria sobre o absolutismo e que vai legitimar o rei, o soberano, fazer o que ele faz da forma que ele faz, né? Então, o primeiro que a gente vê, que está ali até na página no 104, Thomas Hobbes, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever um livro que se chama Leviatã. Leviatã é o quê? Leviatã é um monstro marinho, do caos primitivo lá. Ele é citado na Bíblia, no Antigo Testamento algumas vezes. Ele também está na mitologia grega, né? A mitologia fenícia também, que vai devorando e vai consumindo e tem o poder sobre tudo. Ele coloca o nome do Leviatã, né? O que ele vai falar nesse livro, né? Ele vai dizer que o Estado, como soberano absoluto e com poder sobre seus súditos que assim autorizam através de um pacto social. Então ele vai dizer que eu estou aqui, sou um cidadão, e eu vivo, ele vai dizer que eu vivo em umas condições naturais, e aí com vários conflitos, com guerra, com tudo mais, e aí não vai ter harmonia na sociedade. Para ter harmonia na sociedade eu preciso renunciar aos meus direitos e passar esse direito para um soberano que passa a ter sobre mim o direito de decidir o que é melhor e como deve acontecer as questões políticas, sociais, econômicas de guerra. E aí eles vão dizer que a vida era uma guerra, então uma permanente, uma guerra de um contra o outro. E aí, como eu falei, chamando de estado natural do homem, né? E aí ele vai dizer, a frase que talvez você já escutaram, que ele vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. Então, o homem caça e persegue o próprio homem. Então, não há harmonia, não consegue ter harmonia na sociedade. Então, para evitar essa destruição da humanidade, ele ia dizer, e aí baseado um pouco no que estava acontecendo no feudalismo desorganizado, ele vai criar essa teoria que era preciso renunciar aos meus direitos para passar o direito para a mão de alguém, a minha liberdade, a própria liberdade, que ia comandar melhor isso, que era o soberano, era o rei. Então, entregavam livremente para ele, o soberano fazia o que fazia e como fazia, porque os cidadãos entregaram para eles livre e espontânea vontade. Então ele estava autorizado a ser um absolutista, a ser soberano, a ser até tirano. O Jacques Rousseau, que era um bispo francês, ele vai falar o quê? Ele vai defender que o rei era o representante de Deus na terra, como já falamos lá em cima, antes, né? Ele era infalível, então o que ele dizia, se ele é o representante de Deus, o que ele fala é infalível. Está certo. Se Deus, a ideia de Deus é todo poderoso, se eu sou o representante dele aqui, estou falando para vocês, o que eu falo é infalível, vocês não podem me questionar ou fazer diferente, né? O que o rei fazia era de origem divina, então assim, e aí ele cria a teoria do direito divino dos reis, que os reis tinham um direito divino. Eles eram reis porque Deus queria que eles fossem reis. E aí um dos maiores crimes no absolutismo era trair o rei. Lesa majestade era o nome do crime, era trair o rei. Você trair o rei era um dos pior crime, era mais grave do que você cometer um assassinato, um homicídio ou qualquer outra coisa, era trair a confiança do rei, né? Então, como ele tinha um poder divino e real, ninguém poderia questionar ele, então era inquestionável, né?
E aí nós vamos ter o representante, um dos representantes, dos grandes representantes, é o Luís XIV, que é chamado de o Rei Sol. Então, o Luís XIV pode ser chamado de a personificação do absolutismo. O que era o absolutismo? Era ele reinou por 54 anos na França. E ele representa muito claro isso, o que era esse absolutismo, esse controle sobre tudo e sobre todos. Como ele tinha isso, ele era a personificação disso. Por exemplo, o Estado. Então a gente ideia que aquele reino é um Estado que tem os seus poderes. E depois, mais para frente, a gente vai estudar o que era esse Estado moderno. A gente já viu como se ele constituía, como que ele ia fazendo. O Luís XIV vai ter uma frase que é exemplar. Esses tempos até teve bastante na mídia, né? na internet, citado ele novamente, que ele citou a frase: o Estado sou eu. Ele vai dizer: o Estado sou eu. O Estado, hoje a gente entende que o Estado é a prefeitura, é o Estado federação, né? É o Brasil, é o posto de saúde, é a escola, é o hospital, tudo isso é o Estado. Então assim, são os representantes, deputados, vereadores, os órgãos, tudo isso compõe o Estado. Então assim, a justiça, ele vai dizer uma frase: o Estado sou eu, o que eu falo é o que vale. Então assim, não tem essa ideia do todo, tem do Estado sou eu. Por isso que ele é a personificação do absolutismo, né? Ele vai manter esses interesses, os interesses que a nobreza e a burguesia tinham. A nobreza tinha interesse de manter o seu poderio, manter os seus privilégios, e a burguesia, como não tinha título de nobreza, não eram nobres, eles tinham interesse de manter os controles financeiros e seus negócios, sua economia. Então, ele vai se basear nesses núcleos, que poderia até dizer que era contraditório, estavam sempre em conflitos ali, mas eles viviam porque eles iam controlando esses interesses, eram controlados e aí mantinha tranquilamente, né? O Luís XIV vai criar lá o Palácio de Versalhes, né? Palácio de Versalhes, e aí quando a gente assistia alguns filmes de princesas, filmes temporários onde tinha aqueles grandes bailes com vestidos, a realeza, a nobreza, sempre acontece quase sempre um modelo do que acontecia no Palácio de Versalhes, que ainda existe na França, ainda está lá. Se procurar, dá um Google aí, procura Palácio de Versalhes, que vai ver como ele era um grande palácio, aconteciam bailes, festas luxuosas, eventos, e a nobreza, os nobres, estavam sempre por ali, frequentavam aquele lugar, tomar chá. Então era um espaço da nobreza que não trabalhava, né? E aí, das finanças do Luís XIV, ele tinha um cara que se chamava o Jean Colbert, que ele era o responsável pelas finanças da França, e ele tentava manter. Só que o que vai acontecer? Ele não era nobre, ele era de uma família burguesa, né? E aí ele vai começar a ver isso, vai começar a aumentar os impostos dos produtos estrangeiros que estavam entrando na França, para tentar controlar a balança comercial. Então, sair mais, entrar, cobrar, usar os próprios produtos. Está dando muito certo. Só que há um desequilíbrio na economia, principalmente pela nobreza. A nobreza era um fardo para a burguesia, que queria consumir, que queria ter mais lucro, que queria ver essa visão dos negócios e tudo mais. E a nobreza não tinha essa ideia do trabalho, de comercializar. Então eles passavam os dias, eles eram escolhidos, eram poucos, se viam como poucas famílias escolhidas, então eles não precisavam trabalhar, eles não trabalhavam, eles eram um grupo seleto. Então, só que eles gastavam muito, e gastavam dinheiro que era da monarquia, que era da coroa e que era dos franceses, e que começa a criar um caos. Por quê?
por esses gastos que se tinha. Então estavam em crise, a França começa a entrar em crise. Outro problema que vai ter desequilíbrio das contas é que o Luís XIV ele vai expulsar, proibir os protestantes de ter direito à sua religião. Ele vai proibir os protestantes de confessar a sua religião. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer com isso que os protestantes eles vão sair, de grande maioria eram da burguesia, eles vão sair da França para outros lugares, levam seu dinheiro, seus capitais a uma fuga de capital. Então também ali existe um grande problema que precisa ser administrado, né? E que de certa forma ele não consegue administrar isso, né? E aí a gente vai ver na próxima aula a gente vai ver sobre o mercantilismo e como se deu esse processo do mercantilismo, né? O que era o mercantilismo? Como que se dá? Que é aqui a gente pode... Há vários momentos que há a nascente, mas há grupos que entendem que o mercantilismo é o nascimento mais concreto do sistema capitalista que a gente vive hoje. Então é com isso, inicia um processo de mercantilismo, de mercado, e isso é a nascente, é uma fase primitiva do capitalismo, de como vai acontecer. Então a gente se vê e conversa semana que vem. Lá na sala de aula nós vamos ter atividades para ser feito. Tchau, até mais!